administração, que cada um deles, Pai, seja ministrado diretamente por Ti, em nome de Jesus, Pai, que eles se tornem intercessores, que a partir de agora, mais do que nunca, diante daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, daquilo que o Senhor vai servir da Tua mesa, que eles possam se tornar intercessores nas suas gerações, que eles possam multiplicar esse entendimento, esse conhecimento para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e que eles venham proteger geracionalmente os casamentos e a família. Em nome de Jesus, Pai, é nessa fé, é nessa esperança, é nessa alegria, é nessa contemplação que nós entramos nessa noite, nesse tempo de ministração, Pai. E nós queremos deixar muito claro, Senhor, a nossa confiança, a nossa dependência, os nossos anseios, eles não estão em homem nenhum, eles estão completamente em Ti, Pai. Então nós queremos direcionar já agora todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, a Ti, e somente a Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida, nos nossos casamentos e nos nossos ministérios. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode conduzir essa parte, né? Amém, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando a nossa segunda aula, né, do curso Construindo a Verdadeira Intimidade Conjugal, que tem como base o nosso último livro, Construindo a Verdadeira Intimidade Conjugal, que foi lançado em setembro do ano passado. E nós nos sentimos muito felizes e gratos, né, pela quantidade de pessoas que procuraram. Nós, a princípio, tínhamos apenas uma turma, e aí foi necessário abrir uma outra turma, e já temos uma procura para abrirmos a terceira e quarta turma, talvez. Então, né, nós glorificamos a Deus, porque pessoas, nós temos visto realmente a igreja sedenta por esse assunto. Casamento é um assunto muito necessário, delicado nesse momento, diante do atual momento, né, do mundo, a pandemia. A gente viu com muita tristeza algumas estatísticas que aumentou o número de divórcios, né? Então o que está acontecendo? E quando a gente vai ver essas estatísticas de divórcio, infelizmente dentro da igreja não é diferente, lá de fora, lá do mundo. E é com muita tristeza que a gente observa isso, porque como igreja do Senhor nós deveríamos, né, ser diferentes, nós devemos ser diferentes. Então eu louvo a Deus por cada casal que se interessou, por cada solteiro que tem se interessado por esse assunto, buscando, né, não errar, casar entendendo que é uma aliança até que a morte nos separe. Independentemente do que venha a acontecer, independentemente das tempestades, entendendo que Jesus está no barco e que Ele pode, com uma só palavra, acalmar toda e qualquer tempestade, né, no nosso casamento, para a glória dEle. Então, assim, eu sou a Railca do Paulo. Eu sou o Paulo da Railca. Nós temos 16 anos de casados. Somos pais do Thales, da Raíssa e da Sofia. E para a glória de Deus, né, aqueles que conhecem a nossa história, o nosso testemunho, nós somos casados para sempre. Começa a interação do grupo, né? Só terminando um pouco aqui a nossa apresentação, não sei se tem alguém aí novo que não estava na aula passada, mas nós somos missionários de Jocum Brasil, mas somos também da Igreja Batista Nacional, Boas Novas, lá de Curitiba, Paraná, mas estamos morando em missão aqui em São Luís do Maranhão, servindo igrejas também batistas nacionais, dentre outras denominações, e nós servimos ao corpo de Cristo nessa área, né, de cura e edificação da igreja, no que diz respeito a questões relacionadas a casamento, família e sexualidade. Amém, queridos? Temos alguns livros publicados, e nós, acho que vocês já conhecem os nossos livros, né? Mas queremos dizer para vocês que quem tiver interesse de adquirir o nosso livro, nós somos uma família missionária. Então, assim, o Senhor tem nos sustentado como família missionária, e nós temos projetos também como ministério. E o Senhor tem nos sustentado através do nosso material, através de seminários que nós realizávamos em igrejas, e infelizmente com a pandemia, né, quando foi proibido aí o culto, a reunião de pessoas,
a gente foi bastante prejudicado e o Senhor tem nos dado essas alternativas, glória a Deus, pela internet, em que a gente pode, né, oferecer cursos online e assim de alguma forma também levantar o nosso sustento missionário. Nós não, né, escolhemos isso de qualquer forma. Em 2013, em 2012 passamos por uma tempestade muito grande no nosso casamento e em 2013 nós nos lançamos em missão. Nós realmente largamos, deixamos as nossas carreiras profissionais seculares. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, na época era registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e eu dei baixa no meu registro. O Paulo também era gerente regional de um banco, mas nós entendemos em Deus que nós precisávamos ser tratados, ser curados, e em 2014 entendemos o chamado ministerial, para a consolação que nós fomos consolados, nós pudéssemos consolar, e entramos no processo de capacitação dentro de Jocum. Nós temos nos inspirado também no Ministério de Pureza Sexual, que já existe desde a década de 80 nos Estados Unidos, que é o Pure Life Ministries. Nós tivemos o prazer e a alegria de ir lá já 3 vezes, né, amor? E nós conhecemos pessoalmente Cat Gallagher e Steve Gallagher. Estivemos participando de 2 conferências deles. Tivemos um tempo de treinamento também lá na casa de restauração deles, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. E foi um tempo muito precioso. Eles já são idosinhos, mas eles também têm uma história muito parecida com a nossa. O casamento deles foi ferido com o pecado sexual e eles foram restaurados no Senhor e eles entenderam em Deus, né, de serem voz profética nessa área de pureza sexual naquela nação, e nós temos entendido isso também aqui na nossa nação, mas também, principalmente, nós temos entendido de trabalharmos mesmo com a restauração de casamentos, amém, queridos? E como eu havia dito aqui para os que chegaram um pouquinho antes, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite, graça e paz. Nós gostaríamos de ouvir pelo menos 2 casais aí sobre como foi a semana após a primeira aula e que vocês falem um pouquinho como está sendo o curso para vocês. Quem puder, ativa aí o microfone e já está liberado para compartilhar. Um testemunho assim de uns 2 minutinhos, quem quiser, né, porque, querendo ou não, são lições que desafiam muito, né, a gente, os casais. Alguns nos procuraram em particular. Nós estamos trabalhando isso, né? E se alguém quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade agora. Seriam no máximo 2 casais, bem rapidamente aí, para a gente interagir um pouco. Não precisa brigar, viu, gente? Vai ser tranquilo. Eu tô aqui tentando lembrar. Logo, boa noite, a paz. Paz. Nós somos aqui de João Pessoa, na Paraíba. Somos líderes em Ministério de Casais aqui da nossa região. E logo após a reunião, né, a última reunião, eu já botei em prática o que foi ensinado, o que foi ensinado na última reunião. Eu demorei um pouquinho a falar, porque eu não me lembro exatamente o que foi que eu usei, mas assim que eu terminei com a pessoa, eu disse assim: amor, tu viu que eu já coloquei em prática o curso? Ou seja, tem enriquecido, né, pra gente também. E glória a Deus por esse tempo precioso que a gente tem passado com vocês. Glória a Deus. Amém, queridos. Que alegria aí receber esse feedback de vocês. Muito obrigado. Gente, se tiver mais um casal aí, seria legal ouvir vocês. Três, 2. Amém. Vamos entrar. Opa, chegou alguém aí. Boa noite. Eu tava no mudo, gente. Estou aqui batendo cabeça no celular. Mas eu tava falando sozinho. Boa noite dessa turma linda. Né? Eu sou a Viviane do Jonathan. Eu sou o Jonathan da Viviane. A gente estava com a aula, a gente chegou bem apertadinho no horário, a gente não conseguiu nem dar uma boa noite. E assim, é uma bênção estar aqui nessa turma. Nós conhecemos a Margarita já há um tempinho, né? São pessoas intercessores da nossa vida, do nosso casamento. Nós passamos por um processo
restauração, assim como eles. E a gente glorifica a Deus por esse ministério, que nos ajudou muito nesse processo. E na última aula, né, ficou para mim muito importante entender que o processo é de cada um, né? Quando se fala de perdão, quando se vai atuar no coração. Nós andamos sem estar na luz, né, durante 4 anos. Hoje eu estava pensando, fazendo os cálculos aqui comigo, e assim, não fácil. Você colocar, né? Quando vem a confissão, quando vem todo o processo de arrependimento, né? Quando vem toda a luz do seu cônjuge, parece que o mundo vai acabar. Essa é a impressão que a gente tem. É uma luta emocional e é uma luta espiritual. Em certo ponto da nossa caminhada, eu mesma me achei cobrando demais uma restauração rápida, né? Aí eu pensei assim, se levou 4 anos para vir à luz, por que eu acho que vai ser restaurado e reconstruído rapidamente? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está há 2 anos nesse processo de restauração, e eu posso dizer que foi até rápido, mas qual a mensagem que eu digo para vocês? Tudo é no tempo do Senhor, e a restauração não precisa ser completa, né? Você precisa trazer a luz e tratar o fim a fim, né? Para que não fique nada, né? Nada sem um tratamento espiritual, emocional, sem o perdão 100%, sem a cura 100%. Então, assim, pra gente esse processo, a gente não pode mensurar tempo, achar que um vai ser igual ao outro, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Sobre o tempo que a gente levou para trazer a luz, né? Então, esse é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu falo muito, mas eu vou compartilhar. Obrigada por compartilhar, Vivi. Saudade. Amém, gente. Obrigado aí pelo compartilhar, né, dos 2 casais. Vamos entrar no assunto. Eu acho que a gente, assim, nós estamos caminhando, essa é a 2ª aula, vocês estão me conhecendo um pouco mais, né? A gente está se tornando íntimo, né? E vocês estão vendo aí como eu sou apegado à questão do horário e como eu sou apegado à questão do conteúdo, né? A Railka é um pouquinho mais artística, ela relaxa um pouco mais, eu já sou um pouquinho mais tenso com essa questão. Então vamos entrar aqui um pouquinho. Muito obrigado mesmo pelo compartilhar, a opinião de vocês é importante. Na verdade, o que enriquece esse tempo é justamente vocês poderem falar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E o tema de hoje, irmãos, é um tema, sexo integral. Eu não sei quantos já tiveram esse tipo de discernimento ou já tiveram um tempo para pensar no sexo com essa perspectiva, né, com essa cosmovisão, vendo o sexo de uma maneira integral. Tá? É uma área que eu fui muito roubado, né, eu roubei muito no meu casamento, nos meus relacionamentos, porque eu recebi muita mentira com relação a isso. Eu entendi o sexo somente como aquele relacionamento que nós tínhamos dentro de um quarto, dentro de 4 paredes, e isso trazia muita insatisfação, isso trazia ali vamos dizer assim, uma satisfação às vezes até provisória, e meia hora, 40 minutos depois eu já queria uma nova dose de sexo, porque eu trabalhava muito com essa questão do biológico, né? E no sexo integral foi um discernimento que Deus tem dado para a gente, onde nós trabalhamos com pelo menos 3 dimensões para o sexo, né? Uma dimensão espiritual, uma dimensão emocional e uma dimensão física. E quando nós entendemos o sexo nessas 3 dimensões, nós vamos experimentar de um nível de satisfação, de descanso, de entrega, de confiança, né, muito maior dentro do nosso relacionamento, tá? Então hoje a nossa aventura, o nosso desafio é trabalhar o sexo nessa perspectiva. Eu não sei quantas pessoas leram o livro, quantos casais estão conseguindo ler o livro. Eu diria até para vocês que a leitura entre o casal é uma das partes importantíssimas desse curso, né? Se o casal não se dedicar a essa leitura no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, até depois da aula ou antes da aula, isso talvez não dê para vocês a garantia de que vocês vão absorver muito, né, do conteúdo
e vocês vão praticar, né, exercitar isso, tá? Então, o livro, né, o capítulo, eu começo contando a história do Pedro e da Helena, né, não sei quantos leram, e ali é uma história muito típica, muito peculiar, né? Nós trabalhamos com aconselhamento já há alguns anos, e é muito comum, marido e mulher, geralmente o marido, tá? Ele começa questionando a questão da falta de apetite sexual da esposa, né? Esse marido, ele reclama: olha, nós temos poucas relações sexuais, quando eu não procuro a minha esposa, a gente não consegue se envolver sexualmente, a impressão que eu tenho é que ela é frígida, a impressão que eu tenho é que ela não me ama, né, que ela não se entrega. E o que eu posso dizer para vocês, já que essa turma ela é muito mais forte no que diz respeito à questão de conselheiros, olha, geralmente o problema de um casamento não é o sexo, tá? O problema é a falta de sexo. Na verdade, ela vai indicar um termômetro, tá? Mas normalmente o sexo ele vai ser afetado quando algo dentro do casal, dentro da aliança do casamento é afetado. Normalmente a relação sexual ela vai ser afetada por um fator interno, antes de ela ser manifestada ali com sintomas externos. Então, quando o casal procura a minha Railka e diz: olha, a gente não tem relação sexual, não existe alegria, não existe prazer, gente, normalmente isso vai exigir que o conselheiro investigue um pouco mais, tá, nessa conversa. Então, quando você lê ali na primeira página do capítulo 3, né, a página 39, você vai ver Pedro e Helena... Lembrando que são pseudônimos, tá, Isso, gente? isso. São histórias que a gente até se baseia em aconselhamentos que a gente já fez, mas são nomes fictícios, apenas contando situação. Com autorização do casal, né? É. Então, assim, quando eles nos procuraram, o que acontece? Eles estavam questionando essa questão do sexo. E quando você começa um processo de investigação, que é normal, o conselheiro ele vai fazer um mapeamento. Normalmente, quando o casal aponta um problema, aquilo basicamente vai ser um sintoma. Normalmente é um sintoma, não é o problema principal, não é a raiz. Você começa a ouvir o casal e aí você começa a mapear. E no caso do Pedro e da Helena, o que acontece? Ele reclamava que eles não faziam sexo, e a Helena reclamava que ele não dava atenção a ela, que ele não se interessava pelas suas carências emocionais, ele não ajudava a Helena no cotidiano, no dia a dia do lar. Isso fazia com que Helena perdesse a admiração por ele. E quando ela cedia aos apelos sexuais do marido, o que acontecia? Ela se sentia suja, porque esse marido era completamente egoísta, ele focava somente no seu prazer. E quando terminava a relação sexual, ele ia para o banheiro, se lavava e voltava para a cama sem trocar uma palavra com ela. E ela se sentia usada e abusada, né? Então, quando você olha nessa perspectiva, você começa a entender que sexo ele não se resume ao ato conjugal, né? Ao momento em que marido e mulher estão ali durante a relação sexual. O sexo é algo que antecede a relação e também ele é posterior à relação. Então você vê que os elementos, na verdade, que estão muito mais ligados ao vínculo emocional do casal, eles são muito mais poderosos na questão da satisfação sexual. Eu diria para vocês, inclusive, que nessa dinâmica de sexo integral, a gente precisa observar o cotidiano do casal, a gente precisa observar o dia a dia, a gente precisa observar aqueles momentos que não tem apelo sexual, que não tem cunho sexual, como é o comportamento desse marido e dessa mulher. É muito importante para uma esposa se sentir amada, se sentir segura, que o senso de singularidade dela seja percebido e fortalecido pelo marido. Quando ela se sente amada, quando ela se sente protegida, quando ela se sente segura do amor do marido, ela vai se entregar à relação sexual de uma maneira muito mais intensa. Eu quero inclusive reforçar um grande engano que eu tenho visto em algumas ministrações e alguns livros que falam sobre sexo conjugal, essa questão do ato conjugal, do ato sexual. Queridos, tem livros que dizem o seguinte: marido, se você quer ter sexo, ajude a sua esposa na cozinha, ajude a esposa. Gente, essa visão para mim é uma visão de manipulação. Se eu vou ajudar a minha esposa na cozinha, eu não vou fazer isso para ter sexo, eu vou fazer isso porque eu a amo. Que a cozinha também é minha. Isso, e a cozinha também é minha, não é só dela. Se eu quero tomar alguma atitude com relação à minha esposa, que isso seja uma expressão do meu amor por ela, não o meu interesse em receber sexo. Sabe por quê, queridos?
Quando você oferece algo em troca de outra coisa, isso é prostituição, isso é manipulação, né? Então isso é errado. Esse princípio, esse ensino é contaminado, é errado, ele não reflete o caráter de Deus. Tudo que Deus nos oferece é baseado no amor dele, na doação, na generosidade de Deus. Então o sexo, ele precisa corresponder, já que Deus é o criador do sexo, ele precisa revelar aspectos da natureza de Deus, aspectos do caráter de Deus. Então, queridos, o sexo, ele tem muito mais a ver com as coisas que estão dentro de nós do que a performance sexual, do que as posições sexuais, do que o lugar onde o casal vai praticar sexo, né? O sexo, ele tem a ver com o quê? Com o vínculo que o marido constrói com a esposa, com o amor que cresce entre eles. A intimidade, queridos, emocional, ela deve ser construída antes do ato sexual. Lembram, na aula passada nós falamos de transparência, nós falamos de nudez de alma. Por quê? Porque isso vai gerar um vínculo profundo entre marido e mulher, né? Quando eles tomarem a decisão espiritual de se aliançarem, o que isso vai produzir? Eles estão conectados um ao outro. Quando um casal se envolve sexualmente sem estar casado, sem criar esse vínculo emocional que vai ajudar a sustentar o relacionamento, a rotina, o cotidiano e os desafios, o que vai acontecer? Se o casal não cria um vínculo emocional entre si, eles vão criar um vínculo com o seu prazer, eles vão criar um vínculo com a sensualidade, ele vai criar um vínculo com o quê? Com a performance, ele vai criar um vínculo com o quê? Com a lascívia, com a luxúria, com o sexo em si, né? O sexo com cativeiro. Porque assim, se você se envolve sexualmente com alguém que você não ama, se você se envolve sexualmente com alguém que não é a presença dela que torna o sexo incrível e maravilhoso, queridos, eu sinto muito, você criou um vínculo com a coisa errada. Entendemos aqui? Então é muito importante, queridos, que o vínculo emocional do casal ele seja estabelecido com verdade, com cuidado, com transparência, com proteção. Eu vou dar um exemplo aqui. Normalmente a Railca quem dá os exemplos, eu vou dar o exemplo hoje aqui. Nós tivemos ontem uma consulta médica para ela, né? E era uma consulta muito importante para ela, porque ali ela talvez tenha que enfrentar a sua 5ª cirurgia no abdômen. Conseguem imaginar o que é isso? É uma cirurgia de certa forma arriscada. E eu vi o quanto ela estava abalada e quanto era importante para ela estar presente naquele lugar. E quando chegou a hora, eu fiz as perguntas mais difíceis, eu segurei a mão dela. Quando veio a notícia de que ela precisava passar pela cirurgia, eu disse: eu sinto muito você ter que passar por tudo isso, mas eu estou com você, eu vou cuidar de você. E todas essas questões, queridos, elas fortalecem o vínculo conjugal do casal. Sabe, isso gera um ambiente de descanso, isso gera um ambiente de confiança, isso prepara o casal internamente para que nós ficamos cheios emocionalmente, nós ficamos supridos emocionalmente. Vocês entendem isso? Então, quando nós nos relacionamos sexualmente, o que vai tornar o sexo incrível não são as posições sexuais, não são as coisas que nós fazemos durante o ato sexual, não são os brinquedos que as pessoas querem usar, não são os lugares, não são as posições, não, é a pessoa. Eu vou dizer algo para vocês, que durante muito tempo o meu vínculo foi com o sexo, o meu vínculo foi com o meu prazer, o meu vínculo foi aquilo que eu queria tirar dela e tirar das outras pessoas. Eu era vazio emocionalmente. E eu tentei suprir com o sexo aquilo que o sexo é incapaz de produzir, aquilo que o sexo é incapaz de fazer. Vocês entendem isso? Então eu tentava suprir. Como o meu vínculo é com o meu prazer, eu não oferecia amor para minha esposa, eu tirava dela o meu prazer, eu abusava dela, né? Eu usava o corpo dela para o meu prazer. Queridos, a minha pergunta é: existe amor nisso? Existe o quê? Se não é amor, se não existe um vínculo com a pessoa, se não é a pessoa com quem você é casado que produz essa satisfação em você, você entrar naquele quarto, você olhar para ela e dizer o seguinte: como você é linda, como eu desejo você, como eu amo o seu cheiro, como eu amo o seu gosto, o seu beijo. Queridos, você criou o vínculo com a coisa errada.
se você não tem essa perspectiva. E aí olha só, o sexo nesse ambiente, né, quando você tem um vínculo emocional com a sua esposa, ele vai se tornar o quê? Uma expressão do seu amor e da sua generosidade. Você vai fazer sexo não porque você está morrendo de desejo, morrendo de tesão. Você vai fazer sexo porque você quer abençoar a vida da sua esposa, do seu marido. Você quer expressar o seu amor. Você ama tanto aquela pessoa é tão importante para a sua vida que você quer abençoar aquela pessoa com esse prazer maravilhoso que Deus deu. Porém, quando o seu vínculo não é com a pessoa, quando para você o que é importante é a posição sexual, é o brinquedo, é o lugar, ou qualquer coisa do lado de fora, queridos, você não está fazendo sexo, você está cometendo abuso. Porque no sexo você transborda o seu amor de dentro para fora, você está tão cheio que você transborda. No abuso, na lascívia e na luxúria, você está vazio. Então você tenta compensar o seu vazio emocional, a sua carência, com aquilo que o sexo não foi feito para suprir. E aí o que acontece? Você tem aquela explosão, aquela euforia de prazer na hora, mas meia hora depois você está morrendo de fome. E aí o que você quer? Você quer mais sexo. Aí você quer pornografia, você quer masturbação. Sabe por quê, queridos? Porque nossa alma, cara, nós fomos programados por Deus para o amor dele. E dentro de um casamento você pode receber essa revelação da sua esposa e do seu marido. Entendem aqui, queridos? Pegaram esse ponto importante? Então nós precisamos construir o vínculo. Então o sexo, ele transcende a questão das quatro paredes. E ele tem pelo menos essas três dimensões. Você quer falar alguma coisa, dar algum exemplo? Não, na verdade eu ia falar justamente dessa questão das três dimensões, né? Que o apóstolo Paulo ele vai dizer ali em Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo. E o sexo, gente, foi criado por Deus para acontecer nessas três dimensões, né, do ser humano. E é muito interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque espiritualmente falando, há muitas questões que implicam. O sexo é muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Então, assim, por exemplo, se guardar em pureza sexual, quando você entende o princípio da obediência como um ato de adoração e você se preservar virgem para o seu casamento, isso é um ato de adoração, porque é uma obediência. Lembrando que o princípio, né, a palavra, né, os limites colocados pela palavra, não tem um caráter proibitivo. Deus não quer cortar o nosso barato, muito pelo contrário, tem um caráter protetivo. Deus ele quer nos proteger, nos guardar de frustrações, nos guardar, né, de decepções. Eu compartilhei com vocês aqui na última aula o meu testemunho, como foi frustrante me relacionar sexualmente sem estar casada com um homem que eu acabei engravidando e ele acabou me abandonando grávida. Então existem muitas frustrações emocionais, físicas, muitas vezes a pessoa contrai doenças venéreas, muitas vezes tem outras implicações. Por quê? Porque quebrou-se um princípio, porque agiu-se em desobediência. Enquanto que a obediência, ela, além de ser esse ato de adoração, ela vai nos proteger. Então, assim, a primeira perspectiva do sexo precisa ser vista dessa maneira, como algo espiritual. Paulo também vai dizer ali em 1 Coríntios que quando ele vai falar sobre não nos envolvermos com imoralidade sexual, que um homem quando se envolve com uma prostituta, ele se faz com ela. Alguém está falando, né? Continua. Desativem o microfone de vocês, assim vocês ficam mais à vontade para poder conversarem entre si sobre a aula. Vai. Então, assim, um homem quando se envolve com uma prostituta se faz com ela. Então, para vocês verem essa questão espiritual, né?
Então imagina uma relação sexual fora da aliança de casamento, numa atitude de adultério, ou de prostituição, ou de fornicação quando se é solteiro, é justamente isso. São alianças com espíritos de imoralidade sexual que estão sendo feitas ali. E é preciso renunciar a essas alianças, é preciso purificar essas questões. Antes mesmo de se casar, e se você já está casado e vocês tiveram relações sexuais antes de vocês se casarem, vocês precisam fazer esse conserto entre si. Vocês precisam pedir perdão a Deus por terem feito isso, por terem quebrado esse princípio da palavra. E por vezes, nós podemos até falar um pouco, algumas implicações quando isso acontece. Por vezes o casal tinha toda uma, vamos dizer assim, uma atração ali antes de se casarem. Depois que se casaram, houve um esfriamento, é uma aversão, é uma das consequências do relacionamento sexual antes do casamento, essa aversão depois que se casam, justamente porque um princípio da palavra foi quebrado. Pode continuar. Ok? Então, essa é a perspectiva espiritual da questão sexual. Inclusive, nesse ponto, eu gostaria de recomendar uma leitura, não só aos solteiros, por conta do nome que é bem sugestivo, Até Quando Esperar. É um livro de Shelley Cooley. Se eu não me engano, eu vou mandar no grupo para que vocês possam ter o nome certinho. Mas Até Quando Esperar. O nome antigo desse livro era O Porquê do Ímen. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas ele vai falar justamente sobre essa importância, de nós nos guardarmos em pureza sexual para o casamento, esse poder que tem na virgindade, não só feminina, gente, masculina também, é muito importante. Uma das pessoas disse que está travando o vídeo e o áudio, Tem mais gente com essa dificuldade aí? Sinaliza para a gente mandando mensagem, por favor. A gente vai continuar aqui com o conteúdo. Nós estamos tentando gravar em paralelo, tá? A questão da administração, a gente não sabe a qualidade aqui, a gente está usando outro celular, tá? Mas eu vou continuar aqui. Se alguém se sentir prejudicado com isso, a gente vai estar tentando gravar aqui para mandar para vocês. Mas o ideal é a gente permanecer aqui, a gente caminhar, tá? Verifiquem a internet de vocês que estão com dificuldade com o áudio e o vídeo, tá bom? Porque tem muitas pessoas dizendo que tá tudo certinho, tá tudo normal para eles. Tá ótimo. Vamos continuar então, tá? Queridos, deixa eu de uma forma prática aqui trazer esse entendimento do sexo integral. Então, nessas 3 dimensões do sexo, no sexo integral, para que você tenha uma satisfação, melhor, nós precisamos trabalhar com 3 dimensões, A gente sabe que Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele traz um discernimento muito interessante sobre o homem, Essa questão do homem ser um espírito, uma alma e um corpo, Ele traz essa visão tricotômica. Há aqui uma divergência teológica, Há algumas correntes que dizem que o homem tem uma dicotomia e outros dizem, baseado nesse texto aí de Paulo, que há uma questão tricotômica. Nós não vamos entrar aqui nessa dinâmica. Eu acredito no que a Bíblia traz, e Paulo traz esse entendimento do homem como espírito, alma e corpo. Então o sexo, ele também vai atingir essas 3 dimensões, deveria atingir essas 3 dimensões. Então, quando você vai se relacionar sexualmente com alguém, é muito importante que você observe essas 3 dimensões. Primeira delas, quando você quer viver o sexo sem cativeiro, é você trabalhar a dinâmica da adoração. Paulo, o que é a dimensão da adoração? É a dimensão espiritual. É quando você conhece alguém, que você deseja se envolver num relacionamento, e caminhar nesse relacionamento para um casamento. Você determina juntamente com essa pessoa que vocês vão ter uma vida sexual debaixo de adoração de Deus. Então o que vocês vão decidir? Que vocês vão viver a verdade da palavra de Deus dentro dessa relação. Então vocês não vão viver o sexo antes do casamento e os outros princípios que a Bíblia traz. O que você está fazendo quando você toma essa decisão? Você está criando uma ligação espiritual nesse relacionamento. E essa ligação espiritual, ela é divina. É a ligação com Deus. Você está trazendo a proteção de Deus para o seu relacionamento. Paulo, o que essa proteção traz para o meu relacionamento? Ela vai proteger você
se você decide caminhar debaixo dessa adoração, o que é dessa obediência? Ela vai te proteger da imoralidade sexual, ela vai te proteger da infiltração de espíritos de imoralidade, ela vai te proteger da lascívia, ela vai trazer bênçãos de Deus espirituais para esse relacionamento. Eu vou até dar um testemunho aqui. O irmão do meu pastor, o Dudu, ele se casou com a Valéria e eles resolveram se guardar. O Dudu permaneceu virgem até os 30 anos de idade. E ele de fato se guardou para esse casamento. Ele um homem muito íntegro, ligado a Deus. E a Valéria, com 26 anos de idade, também se guardou para o casamento. Gente, no dia do casamento, no dia do casamento deles, pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Se converteram. E pessoas se converteram. Só para vocês terem uma ideia, se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. E eles vivem hoje um casamento maravilhoso, abençoadíssimo, Então, só para você ter uma perspectiva, quando você toma essa decisão de caminhar debaixo da proteção de Deus, da bênção dele, você traz ele para o seu relacionamento. Então, o primeiro aspecto do sexo é a adoração. É você realmente caminhar debaixo da direção de Deus, do temor do Senhor. Segundo aspecto, eu dei uma ênfase um pouco maior nele agora no início, é a questão emocional, É a questão que eu chamo de vínculo. É quando o casal cria um vínculo emocional poderoso, um elo de amor realmente entre si, onde eles decidem se conhecer, eles realmente se interessam um pelo outro, procuram realmente cuidar um do outro, expressar o seu amor, eles andam em transparência, eles caminham naqueles 4 princípios da frutificação, integridade. Eu falei na outra aula, integridade gera confiança, confiança gera intimidade e intimidade gera frutificação dentro de um casamento. Então esse vínculo, eu estou com ela não porque eu quero abusar dela, mas porque eu a amo. E o meu compromisso como marido é ser um canal de revelação de Deus na vida de quem? Na vida dela. E ela na minha vida. Olha que interessante quando a gente toma essa decisão, quando a gente caminha. Isso vai criar um vínculo interno, interior, entre o homem e a mulher. Eles vão criar esse vínculo poderosíssimo, queridos. E o que eles fizerem, seja cuidar dos filhos, seja ter uma relação sexual prazerosa e permanente, seja enfrentar as tempestades da vida, eles vão conseguir, porque eles vão estar ligados emocionalmente um ao outro. Então o nosso vínculo não pode ser com o nosso prazer, o nosso vínculo não pode ser com o sexo, o nosso vínculo não pode ser com a lascívia, o nosso vínculo tem que ser com o nosso cônjuge. O meu desafio é expressar o meu amor, a generosidade, o meu carinho por essa pessoa. Amém, meus irmãos? Então essa é a questão. Então quando o casal decide a adoração, viver em adoração a Deus, colocar essa área da vida dele realmente nessa proteção é muito importante. Outra é a questão emocional. E o terceiro é a questão... Deixa eu só falar da adoração e tu vais falar da questão daquela proteção lá dos filhos. E a outra questão é a questão do corpo, que é o que eu chamo de atração. Então olha que interessante, espírito, alma e no final corpo. Porque se você constrói essa proteção espiritual divina, se você cria esse vínculo emocional antes do casamento, você quando se casa, você vai experimentar de uma vida sexual maravilhosa, incrível. Vocês vão ter paciência um com o outro, vocês vão descobrir as preferências um do outro, vocês vão construir um vínculo maravilhoso ali. Então a atração ela vai ser só o elemento final desse jogo. O grande problema é que a maioria das pessoas faz o inverso. Eu errei, a Railka errou. O que normalmente as pessoas fazem? Elas começam pela atração, elas começam pelo desejo, pela lascívia, pelo corpo. Então o que é a atração? É aquilo que está do lado de fora que chama a atenção das pessoas. Então a maioria dos casais, ao invés de criar esse ambiente espiritual protegido, ao invés de estabelecer esse vínculo emocional que vai proteger o casamento a vida inteira, o que eles fazem? Se envolvem sexualmente antes de criar esse vínculo e não trabalham essa proteção. Então ao invés de fazer espírito, alma e corpo, a maioria dos casais começou por onde? Corpo, alma e espírito. Só que olha só qual que é o problema. Quando você se envolve sexualmente sem criar esses outros 2 alicerces do sexo integral, você vai viver só uma experiência biológica.
você vai ser seduzido pela sensualidade. Você vai negligenciar aspectos importantes que deveriam ser conhecidos antes do casamento, por conta da lascívia, por conta da luxúria. O casal vai criar um vínculo com o quê? O casal vai criar um vínculo com o seu prazer e não um com o outro. Então isso vai produzir o quê? Um vínculo emocional adoecido, né? Então o casal sai do corpo para o espírito, para a alma, e esse vínculo ele é adoecido, ele é em cima de possessividade, ele é em cima de ciúme. Quantos casais a gente vê todo dia notícia lá de que houve assassinato, houve violência doméstica por conta de ciúme, porque um não aceitou o fim do relacionamento em relação ao outro. Você vai pegar o histórico desses casais, você vai ver que eles se envolveram sexualmente sem criar esse vínculo e essa proteção. E o que acontece? Quando eles fazem essa ligação na alma, é uma ligação adoecida. É uma ligação baseada no egoísmo, não no amor. E isso vai produzir uma ligação espiritual, irmãos? Vai. Só que essa ligação espiritual vai ser divina? Não. Vai ser maligna. A Bíblia diz que quando você se relaciona com uma prostituta, você se torna um espírito com ela. O que esse ensino está trazendo? Quando você se envolve numa relação sexual fora dos padrões de Deus, você está se ligando espiritualmente a um espírito de moralidade sexual. E a Railka vai explicar para vocês algumas dessas consequências. Mas só para a gente, de uma forma bem didática, entenderam aqui? O sexo como Deus criou é espírito, alma e corpo, sexo integral. Agora, a maioria de nós, por falta de entendimento, começa por onde? Corpo, alma e espírito. Ao invés de ter uma ligação espiritual divina, uma proteção emocional, eles na verdade estão se descobrindo, se desprotegendo, e as consequências são horríveis. A Railka vai ministrar. Então, gente, sobre esse segundo aspecto, né, que é da alma, que é o vínculo, ele está muito relacionado às questões das emoções, né? Nós falamos muito na aula anterior as consequências de uma pessoa cheia de carências. Nós falamos que a carência, ela precisa ser curada, ela não pode ser suprida. Você não consegue suprir carência, você precisa curar. E curar em Deus. Então é muito importante que essa questão emocional esteja resolvida. E antes do casamento, né, o ideal é que antes do casamento o casal converse sobre essas questões emocionais, crie esse vínculo emocional poderoso entre eles, mas também entendendo que é preciso haver uma interdependência nesse relacionamento. A dependência emocional, ela é doentia, ela não é boa, ela vai fazer mal. Então ela vai gerar esse ambiente, como o Paulo falou, de ciúme, de possessividade, de muitas vezes de desconfiança. E por vezes, né, isso acontece por causa de feridas antigas, porque aquela pessoa não resolveu o seu passado, às vezes até trauma relacionado a como ela via o casamento dos pais, ou porque os pais não se casaram, porque os pais se divorciaram. Então tudo isso no coração dessa pessoa precisa ser resolvido para que isso não venha a afetar o relacionamento dela, o casamento dela, o novo relacionamento dela. Mas o que eu quero muito frisar aqui, né, sobre a questão relacionada às consequências, à desproteção espiritual. Quando você, ao invés de fazer certinho, nessa ordem, espírito, né, no sentido de adoração, de obediência a Deus, de se guardar em pureza sexual, alma, fazer essa conexão emocional de forma saudável, em que ambos estão curados em Deus nessas questões, e ambos se ajudam também, são agentes de Deus de cura emocional na vida um do outro, para só depois vir para esse terceiro âmbito, né, que é a questão mesmo do corpo, que precisa acontecer, que o ideal, como Deus planejou que acontecesse, é depois em que o casal contrai núpcias, né, se casa, coloca uma aliança realmente de casamento, assumem um compromisso um com o outro até que a morte os separe. Esse é o ideal de Deus, mas muitos de nós, por vezes, né, e nós vemos na nossa sociedade as coisas acontecerem de forma totalmente contrárias. Muitas pessoas têm evitado se envolverem emocionalmente, muitas pessoas têm se envolvido apenas sexualmente, né? E como Paulo falou aqui, isso é um relacionamento, na verdade, abusivo, em que ambos estão preocupados apenas em suprir o seu próprio prazer, muitas vezes usando o outro, abusando do outro.
Então a relação sexual fora da aliança de casamento é abuso. E a relação sexual dentro do casamento, em que se está preocupado em apenas se satisfazer, também é abuso. Então nós precisamos pensar sobre isso. Ah, Raiuca, mas nós fizemos tudo errado, nós invertemos todas as coisas. Como que a gente faz? É preciso sim restaurar os altares. É preciso sim, né? Como a gente falou na primeira aula sobre os capítulos 1 e 2, fazer esses concertos, confessar, pedir perdão e purificar esses altares e vir para esse lugar de adoração e de obediência a Deus, de pureza sexual dentro do casamento. Gente, pureza sexual não significa virgindade. Pureza sexual significa viver a vida sexual em pureza, ainda que seja com uma vida sexual ativa, claro, dentro da aliança de casamento. Então, o que significa isso? Isso significa principalmente você proteger a sua geração. O que a obediência gera? Deuteronômio 28. A obediência vai abençoar a sua geração. A obediência vai abençoar você, mas principalmente 1000 gerações após você. Então, quando você vive impureza sexual dentro do seu casamento, a melhor maneira de você proteger seus filhos, por exemplo, né, de abusos sexuais, de terem perseguições, tentações dessa ordem de moralidade sexual, é você ter a sua vida sexual na luz. Porque quando um pai e uma mãe se envolvem sexualmente antes de casar, muitas vezes gera esse filho fora de uma aliança de casamento, ainda que eles contraiam matrimônio depois, antes mesmo desse filho nascer, ele foi concebido fora da aliança, um jugo de bastardia, há consequências, né? Essa criança, ela pode crescer e muitas vezes ela ser perseguida por tentações, por pensamentos de imoralidade sexual. E a melhor maneira de você proteger o seu filho dessas questões é realmente você tendo a sua vida sexual em pureza, na luz. Ah, Raiuca, nós geramos um filho fora da aliança, como resolver isso? É preciso trazer esse filho para dentro da aliança de casamento, né? Chamando esse filho, muitas vezes se ele já é adulto, já tem entendimento, pedindo perdão por ter gerado ele fora de uma aliança de casamento e orando e trazendo esse filho para dentro da aliança. Amém, queridos? Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, vai mais uma dica de novo. O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote, Marcos de Souza Borges, um guia de cura e restauração da família. Vou colocar no grupo também daqui a pouco. Ele vai falar muito também sobre isso. Outra coisa, né, que nós podemos observar, isso, né, já foi observado por vários conselheiros da equipe do COT, que trabalha muito com essas questões da libertação. O próprio COT fala sobre isso, né? Nós também vimos em que 100% das pessoas que chegam pra gente e contam que sofreram abuso sexual na infância, ou mesmo já na fase da adolescência ou fase adulta, elas relatam que pelo menos um dos pais, ou se não os dois, estavam envolvidos com imoralidade sexual quando elas foram concebidas, ou elas nasceram fora da aliança de casamento. Elas são fruto muitas vezes de um adultério, elas são fruto muitas vezes de uma fornicação, um relacionamento fora da aliança de casamento, para vocês verem como há consequências espirituais com a desobediência, ok? Posso falar? Gente, isso é muito sério, né? Se você ama seu filho, tenha sua vida sexual na luz, tá? Você gera uma desproteção. Esse próprio versículo bíblico. Gera uma proteção, entendeu? Não, se você estiver na luz, você gera proteção. Isso. Se você vive uma vida sexual com contaminação espiritual, você está dando legalidade para que os espíritos de moralidade realmente cheguem aos seus filhos. Queridos, é impressionante isso. Biblicamente falando, você vê, por exemplo, o caso de Davi. Davi se envolveu sexualmente com uma mulher casada, ele assassinou o marido dessa mulher pelas mãos do filho de Amon. O que aconteceu? Uma filha foi abusada, estuprada pelo próprio filho, por outro filho dele, pelo próprio irmão dela. Vários dos seus filhos foram assassinados, e o seu filho Absalão, Davi dormiu com uma mulher, e Absalão dormiu com 10 concubinas do rei. E o que o Davi fez escondido, o filho dele fez na frente de todo mundo. Hoje, nós olhamos para esse ambiente de imoralidade sexual dessa geração atual. O que nós percebemos? Que muitos pecados dos pais estão sendo realmente revelados agora.
né, justamente nos pecados dos filhos, muitos deles, né? Então, que muitos pais fizeram escondido, né, os filhos estão fazendo à luz do dia. Isso aí é um perigo, tá? É o que a gente realmente deve estar atento. Vamos entrar um pouquinho mais no assunto. Eu acho que deu para entender bem essa dinâmica do sexo integral, dessas 3 dimensões, tá? Como é importante você começar pela adoração, passar pelo vínculo emocional e depois sim o ato de entrega realmente do corpo. E por fim, a maioria das pessoas estão errando, invertendo essa ordem. Vamos falar de liberdade sexual agora, irmãos, o nosso entendimento. Existem muitos casais que acham que viver a verdadeira liberdade sexual dentro do casamento é realizar os desejos infames da adolescência, ou os desejos infames nutridos nas sessões de pornografia, ou executar todo tipo de torpeza dentro de um casamento.